Então, como eu disse agora há pouco, né, a gente está, enquanto campus, nós estamos fazendo uma pesquisa para saber a situação do ciclo vacinal dos nossos alunos para possível retorno presencial das atividades. Então, o link para o formulário, olha, é esse aqui que eu postei aqui no chat, né? E vocês receberam via WhatsApp, né? Na disciplina de tecnologia dos materiais. Então, esse formulário chama Retorno Presencial Seguro. Então, visando o retorno das aulas presenciais de forma segura, o Instituto Federal de São Paulo, Itacoaxetuba, precisa que você participe respondendo o questionário abaixo. Então, olha só, ó. Então, aqui vem o seu nome completo, sua idade, sua matrícula. A matrícula é aquele número do IQ, né? Por exemplo, eu vou pegar a lista de chamada de vocês aqui, ó. Então, aleatoriamente aqui, ó. O Carlos Eugênio Oliveira, tá vendo? Eu peguei aleatório aqui, ó. Carlos Eugênio de Oliveira, o IQ dele é IQ 3010-252. Então é esse número que terá que colocar nesse campo aqui, tá bom? Então IQ é o número que identifica você como aluno do Instituto Federal, tá bom? Bom, perfeito. Aí curso no caso de vocês, ó, concomitante primeiro módulo, tá vendo? Ó? Então concomitante primeiro módulo é a primeira opção. Tomou vacina contra a Covid-19? Primeira dose, segunda dose, o esquema vacinal completo, quer dizer, primeira e segunda dose, não tomou a vacina ou outro, aí qualquer outra justificativa. Tudo bem? Tá? Bom, outra. Caso não tenha completado o esquema vacinal proposto pelo governo, qual a data qual data tomou a primeira dose? Quer dizer, você ainda não tomou a segunda dose, mas tomou a primeira, né? A previsão da segunda dose eu vou chutar aqui, tá, gente? Final de outubro de 2021, né? Final de outubro agora, né? Então, daqui um mês, né? Aí você coloca a data aqui que você tomou a primeira dose. Ah, eu tomei a primeira dose dia 30 de julho de 2021. Então põe aí a data que você tomou a primeira dose. Caso não tenha se vacinado, pretende tomar a vacina? Sim, não, ou põe aí um outro motivo pelo qual você não vai tomar, tá bom? Ok? Possui alguma comorbidade ou reside com alguém que possua, né? Se você tem alguma doença pré-existente, se você tem alguma doença que você trata, que você toma medicação, né? Ou ainda, se não é você tem alguém, você convive com alguém, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido, enfim, né? Seu sobrinho, enfim, com quem quer que você more dentro de casa, né? Se possui essa situação de comorbidade, tá bom? Aí feito isso, é só clicar aqui e enviar o formulário. Gente, é fundamental que vocês preencham esse documento, ok? Fundamental que vocês preencham essa enquete, ok? Somente com o cenário de toda a nossa população de alunos que a gente vai conseguir com precisão identificar como será esse nosso retorno. Tudo bem? Quem já preencheu, coloca aqui no chat para mim, só para mim ter ideia, para ver como está aí as respostas. Ok, o Ellison acabou de responder, beleza. Beleza, Lucas, o Vitor também, o Henrique, o Elton, o Caio, maravilha, gente. Thiago também. Beleza. Quem tiver no computador já, gente, aproveita aí esse bate-papo que a gente está tendo, que a gente não retomou o conteúdo ainda, já vai preenchendo, tá? É muito rápido, muito simples. Ótimo, gente. Professor, Pois não não. sei se já foi te informado, mas a gente teve uma perda de uma aluna nossa, que foi a Grazi. Ela saiu. Ela não saiu, né? A matrícula dela foi cancelada, na verdade. Graziele Aquino. Ah, por quê? Ela estava no curso
ela tava cursando o primeiro ano do médio. Já foi saída já. Graziela Aquino. Ah, tá. Ela estava no primeiro ano do ensino médio, é isso? Isso, ela tava na ETEC. Eu acho que ela tava no segundo, só que ela fez inscrição pra ETEC e acabou que acontecendo isso. Ela teve a matrícula cancelada. Ah, é verdade, porque vocês sabem que o curso, nessa modalidade que vocês estão, concomitante ou subsequente, tem que estar, pode até estar estudando o ensino médio, não tem problema. Só que tem que estar pelo menos no segundo ano do ensino médio. É isso, Vitor? Eu acho que por Sim, isso que a matrícula dela foi cancelada, porque ela estava matriculada no primeiro ano do ensino médio da ETEC, foi isso? correto. Ah, que pena, que pena. Bom, perfeito, perfeito. Tá ótimo. Que bom, gente. Ótimo. O Henrique, você está no segundo ano, né, Henrique? Beleza, Henrique, é isso mesmo. Né? Ok, Guilherme. Guilherme Ferreira, seja bem-vindo. Gente, então, depois desses dois recados, eu vou manter esse recado na gravação, tá? Quando eu for editar o vídeo, para subir o vídeo para o Moodle, eu não vou cortar essa parte da enquete, não, tá? Mas, por gentileza, respondam todos, tá? Ó, só aqui já temos, ó, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó. Só aqui dos 20 que estão na sala, 12 já disseram que responderam. Beleza, então, gente. Ótimo, muito bom, muito bom. Muito bom isso. Perfeito. Antes da gente retomar o conteúdo, eu preciso que no final da aula eu faço uma chamadinha para verificar quem está presente, né? Mas eu gostaria que no final da aula eu queria conversar. O Lucas do Nascimento Silva está na aula aqui? Ele está online? Deixa eu ver. Lucas do Nascimento Silva. Lucas, fica um pouquinho que eu quero conversar com você depois da aula, tá bom? E o Paulo Eduardo Gomes Barbosa. Deixa eu ver aqui se o Paulo está online. Não, Paulo não. Paulo não, tá? Tá o Lucas, tá? E o Caio também, tá, Caio? Você fica também pra gente conversar rapidamente, é coisa de 3 minutos no máximo, tá bom? Perfeito, Beleza. gente. Beleza, Caio, tranquilo, tá? Pode ser, Caio? Pode ser sim, professor. Beleza. Gente, podemos então retomar o nosso conteúdo da aula passada? Podemos? Sim, Ótimo. Bom, para quem está assistindo a minha primeira aula, eu não levo a aula mais que 9h30 da noite, tá bom? Tá? 9h30, 9h35, no máximo 1h30 de aula, tá certo? Porque eu entendo que de forma remota não é o ideal, né? Fica muito desgastante, é muita informação, muito volume de informação, que de forma remota a gente muitas vezes não consegue aprender com toda facilidade ou com o mesmo nível e velocidade de aprendizagem se fosse presencial, tá bom? Então até 9h30, 9h35 eu devo levar a aula. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela do Moodle com vocês, tá? Lembrando bem aquilo que eu tenho falado com vocês desde o primeiro momento da nossa disciplina. Me interrompam, ok? Durante a explicação, durante a fala, durante a explanação do conteúdo, vocês podem e devem me interromper, porque senão fica um monólogo, fica uma palestra, tá? Eu não quero isso, tá? Então me interrompem. Quem está sem o microfone pode colocar dúvida aí no chat, né? Normalmente, quando eu estou compartilhando a tela, eu estou com tela cheia do PowerPoint ou do Acrobat, do PDF, eu não consigo visualizar o chat, mas aí os colegas aí que tem microfone pode abrir e fazer a pergunta do colega, tá? Que o colega colocou no chat, sem nenhum problema, tá bom? Então a ideia é justamente que a gente tenha uma interação bacana aí, que a coisa flua, tá bom? Bom, vocês estão vendo minha tela aqui do Moodle, gente? Estão vendo? sim. Tá. Bom, então a aula de hoje, dia 21, né? Classificação dos materiais.
E se der, a gente vai falar sobre imperfeições cristalinas também, tá bom? Vamos ver até onde nós vamos chegar, porque tudo isso que nós falamos foi aula até agora, né? Efetivamente a gente vai entrar vamos retomar o conteúdo agora, mas tudo que nós falamos foi pertinente e proveitoso e útil, né? Bom, aqui, ó, para os colegas que estão chegando agora, ó, abaixo aqui do fórum eu tenho o link para as aulas gravadas, ok? Então olha só, eu vou clicar aqui, ó, já automaticamente é um link que nos remete para o YouTube e nos remete para a gravação da aula anterior. Não, perfeito. Eu considero como compósito. Por quê? Porque ele tem lá uma manta metálica, né? Por assim dizer, né? Ele tem assim uma manta metálica, ok, gente? Então, entre no vídeo, quem precisar assistir novamente, tá? Sugestão, se inscreva no canal, tá bom? É um canal que eu criei de conteúdo especificamente para aula remota, né? Então se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito, quando subir algum vídeo, você recebe a notificação, tá bom? Então acho que vale a pena fazer essa inscrição aí no canal. Bom, então amanhã, durante o dia, eu coloco aqui a aula de hoje gravada, né? Então vai estar lá, ó, a aula gravada síncrona 21/9, tá? Então vocês podem livremente acessar esse conteúdo da aula de hoje, né, possivelmente a partir de amanhã, tá bom? Bom, descendo aqui, ó, nós temos o primeiro tópico que nós estamos trabalhando, que é o tópico de classificação dos materiais, tá legal? Então, ó, material utilizado em aula síncrona ao vivo, no dia 14, semana passada, e hoje, dia 21, ok? Então esse material é o material que nós temos trabalhado. Depois que eu terminar esse assunto ainda hoje, eu vou falar sobre essa atividade 1, que inclusive já teve alunos que já fez. Ok, sem problema. Mas se precisar revisitar ou refazer essa atividade, em função do que nós vamos discutir hoje, não tem nenhum problema. Pode voltar nessa atividade e refazê-la. Tá legal? Bom, então eu tenho já esse material baixado aqui, ó. Então vamos lá. Então, na aula passada, nós começamos a trabalhar com um conceito de classificação de materiais, né? E nós conversamos bastante a respeito das 4 classes de materiais para construção mecânica. É o que nos interessa, né? Construção mecânica. E aí nós vimos que as 4 classes, ou as 4 categorias, né? As 4 categorias de materiais empregadas para a construção mecânica, né? São essa classificação aqui, ó, são as 4 categorias aqui listadas: materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais poliméricos e materiais compósitos, né? Nós conversamos largamente, longamente sobre esses conceitos na semana passada, né? Nós não vamos retomar, né? Porque o vídeo está gravado lá, quem assim desejar poderá fazê-lo e assistir esse conteúdo, ou reassistir, né? Ou revisitar esse conteúdo. Mas de qualquer forma, as 4 grandes classes de materiais que nós temos tratado, né? O que nós temos conversado no nosso curso aqui, são essas 4, ok? Então, materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais poliméricos e materiais compósitos. Nós temos uma discussão, eu até comentei sobre isso na aula passada, nós temos uma discussão aqui no meio acadêmico, né? Os especialistas divergem porque alguns não consideram os materiais compósitos como uma categoria de materiais, né? Ou como uma classe de materiais. Eu expliquei isso na aula passada.
porque alguns entendem que os materiais compósitos são, na verdade, um blend, né, uma mistura de dois ou mais materiais de diferentes características, ou seja, de dois ou mais classes de materiais, seja metálico com cerâmico, metálico com polimérico, cerâmico com polimérico, ou os três juntos, metálico, cerâmico e polimérico. Então alguns entendem que pelo fato dos materiais compósitos serem um blend, né, ou seja, serem uma combinação desses outros materiais, então não há como configurar ou como categorizar esses materiais como uma categoria, como uma classe de materiais, ok? Essa é a visão de muitos especialistas. Eu, particularmente, né, embora não seja tão especialista assim, né, eu entendo que é realmente uma quarta classe de materiais. Por quê? Porque classes de materiais são características e propriedades distintas de materiais. E quando nós temos um material compósito, um material combinado, um blend de dois ou mais tipos de materiais, nós temos um material com características específicas, né? Propriedades específicas. Então eu gosto de tratar, e trato nas minhas falas, nos fóruns que eu participo, eu trato os materiais compósitos como uma categoria de materiais. Beleza? Ok? Bom, então são essas 4 categorias. E nós vamos tratar aqui no curso como uma categoria de materiais, tá? A gente não vai tratar aqui no curso como não se fosse uma classe. Vamos tratar realmente como uma classe, tá? Bom, aí na sequência a gente falou um pouquinho aí da aplicação de cada classe de materiais, né? Falamos do automóvel, que é um exemplo clássico aí da aplicação de diferentes materiais, né? Falamos dos materiais metálicos, materiais poliméricos, tecemos exemplos, né? Materiais cerâmicos, materiais compósitos, né? Falamos aí da aplicação dos materiais cerâmicos na indústria aeronáutica e paramos nesse slide, né? Lembrando que na indústria aeronáutica a gente utiliza muito material cerâmico, principalmente na fuselagem do avião, justamente em função das temperaturas e pressões que a fuselagem de um avião suporta. Então, os materiais cerâmicos são materiais indicados para isso. Bom, gente, nós temos uma tela aqui muito interessante que eu quero gastar um tempo com vocês nela, tá? Quero compartilhar um pouco aí essa tela com vocês. É assim, né, gente? Classificar materiais não é muito simples, não é muito fácil, né? Aliás, classificar qualquer coisa não é muito fácil, não é muito simples. Por quê? Nós precisamos entender qual que é a variável de classificação. Vou dar um exemplo claro. Nós estamos aqui na sala, né? Nós estamos aqui em quantos na sala? Deixa eu ver. Aqui está mostrando 29. Ó, nós estamos aqui em 29. São 28 alunos. Então, se eu disser para vocês, né, que nós vamos classificar essa sala de 28 alunos que estão presentes aqui, nós vamos classificar pelo gênero, por exemplo. Ó, deixa eu ver se tem alguma menina aqui, alguma moça aqui, né, do sexo feminino. Deixa eu ver. Ó, na minha relação, aparentemente aqui... Nathalie. É só Nathalie, né, Nathalie? Você é a digna representante aí do sexo feminino, né? Então só tem a Nathalie aqui. Tem mais alguém? Acho que não, né, Vitor? Não, só a Nathalie, só. Só a Nathalie. Tinha a Grazi, mas ela foi embora. A Grazi não está mais. Então é assim. Então se a gente fosse classificar essa sala de aula, né, a partir do gênero, nós classificaríamos em 2 grupos. Em um grupo teria a Nathalie, né, e no outro grupo teria 27 alunos. Beleza? Ok? Então, o meu critério de classificação foi o quê? Foi gênero, né? Se eu classificasse essa sala pela faixa etária, por exemplo, olha só, não precisamos falar a idade de vocês não, tá bom?
Mas digamos que eu classificasse a sala por idade. Então, o primeiro grupo seria até os 20 anos de idade. O segundo grupo, dos 20 aos 30. O terceiro grupo, dos 30 aos 40. Acho que não tem mais não, né? Dos 40 aos 50, só o professor, né? Que está quase chegando nos 50, né? Então, eu acho que a gente teria, então, até os 20 anos, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, né? Então, digamos, vou chutar aqui, tá? De 28 alunos, a gente teria 12 até 20 anos, mais 10 de 30 a 40 e apenas 6 alunos de acima dos 30, né? De 30 a 40. Na verdade, deixa eu repetir, 12 de até 20 anos, 10 de 20 a 30, né? E 6 de 30 a 40, tá bom? E o professor sozinho lá de 40 a 50, tá legal? Bom, então eu classifiquei a sala por faixa etária, ok? Então, se eu classificasse a sala pelo time de futebol de preferência, é isso? Eu acho que a gente teria muito corintiano aqui, né? Porque corintiano é igual um mato, né? Dá em tudo quanto é lugar, em toda esquina você tem corintiano, né? Então, eu acho que a gente teria mais Dúvida de corintiano, erro. não é, Guilherme? Só tem mais corintiano, né? É verdade. É, Com certeza. infelizmente eu digo, viu? Muito mais Santista corintiano. é extinto. Santista é só o professor, exatamente. Santista é extinto, ainda mais com o time feio que a gente está atualmente, tá cada vez sumindo, né? Ah, professor. O Joatan é Santista, parabéns, Joatan. Eu vou anotar seu nome aqui para lembrar disso nas avaliações, tá bom, cara? Professor. Ainda mais essa temporada de Olha, pesca, brother. Caraca! Eu também sou Fica extinto santista mesmo. agora. Vai todo mundo virar Santista agora, né? Vamos virar Santista? Caraca, vocês traem seus próprios times, velho. Bom, gente, é assim. Então, olha só. Então, digamos que dos 28, 10 sejam corintianos. Infelizmente, é o que mais tem, né? É próximo da gente, né? Mas são tudo gente boa, são tudo gente fina. Então, 10 corintianos. Oi? Oi, Vitor. Eu tô zoando quem tá perdendo. Ah, tá. Ó, o Wellington também é santista. Parabéns, Wellington. Também vou lembrar de você aí também nas avaliações, tá bom? Então é o seguinte, olha só. Então, 28 alunos, 10 corintianos, 10 palmeirenses, não, vai dar 6 palmeirenses, dá 16, né? 6 São Paulinos, dá 22. E 4 santistas, 26. Será que tem 4 santistas no meio de 28? Sei lá. Só achei 2 aqui, né? Não, O Jefferson não e o. não. O Jefferson e o. Quem é? Ah, Jefferson e o Joatan, né? São os dois. Ó, o únicos. Fernando também é. Ô, Fernando, parabéns, hein? Caramba, essa turma é diferenciada, hein, gente? 3 santistas em 28 não é todo dia que a gente acha, não, hein? Parabéns Aí aí, quem não torce Santista. pra ninguém? Oi? Quem não torce pra ninguém? Não, quem não torce pra ninguém faz bem não torcer pra ninguém, não sofre, entendeu? Não consegue zoar só. Bom, vamos lá. O André é corintiano, o Jefferson é São Paulino, né? Professor, eu vai reparando que de todo, tipo assim, em geral, tava vendo a gente total, assim, nosso grupo, os participantes do nosso grupo, da nossa turma. Ah, Só temos 2 meninas. só 2 meninas? Só, a Giovanna e a Nathalie. Ah, tá, tem a Giovana ainda, né? Tá. Mas... Realmente é um número pequeno, viu? As turmas anteriores sempre tinham mais meninas, viu? Tá, mas enfim, né? É uma pena que a gente vai ficar privado aí da companhia das meninas, que sempre dá um toque bem humano e diferenciado no Delicado, grupo, sutil, né? nos trabalhos também. Ok. O Lucas fala que virou santista agora. Beleza, Lucas. Vira esperto, hein, Lucas? Né? Só que toma cuidado porque os demais professores não são santistas. Você vai ter que torcer cada dia para um time diferente. Tá, o Guilherme Santos, Guilherme Ferreira, eu não sei se você perguntou para mim, né?
Guilherme, eu não sou engenheiro químico, não. Sou formado em química, não, tá? Eu sou engenheiro mecânico, com mestrado e finalizando doutorado também em engenharia mecânica, tá bom? Eu sou da área mecânica, trabalhei a vida toda na indústria, né? Estou no Instituto Federal há 3 anos, tá? Então eu fui engenheiro de fábrica, engenheiro de produção, trabalhei em manutenção, em qualidade, na área de projeto, engenharia, enfim. Então sou um cara da indústria, tá bom? Antes de entrar no Instituto Federal, eu entrei no Instituto Federal com 45 anos de idade. Isso há 3 anos atrás, estou com 48 anos, né? Então eu tinha de trabalho 27 anos de experiência profissional, sempre nessas atividades que eu citei para você. Tá bom? Beleza? Bom, prosseguindo, gente, então. Gente, tá, que você imaginou em relação à matéria. Não, a matéria, Guilherme, ela tem um conceito químico, só que eu não tenho competência para falar de conceito químico muito a fundo, né? Mas algumas questões aí químicas que impactam na propriedade, nas características dos materiais, a gente vai comentar, tá bom? Mas você tem razão, tem muito químico que atua nessa área de materiais, tá bom? Mas nós da área mecânica, seja técnico, seja engenheiro, tem que ter uma noção básica aí em relação a composição química dos materiais. É fundamental, tá bom? Então, por isso que no nosso curso aqui a gente vai abordar isso. Bom, gente... Principalmente quando trabalha com ferramentais, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque a composição química do material, em certa medida, ela dá pra gente alguns sinais do comportamento mecânico desse material, entendeu? E o que nos interessa é isso. O que nos interessa é o comportamento mecânico. Beleza? Ok? Então nós vamos olhar a parte química do material sempre pensando no comportamento mecânico dele. Na verdade, não só a parte química. A gente vai olhar a parte química, a parte física, a parte eletromagnética do material, a parte elétrica do material. A gente vai sempre olhar os materiais com esse viés de propriedade mecânica e comportamento mecânico, tá bom? Beleza, gente? Bom, então, gente, olha só. Professor, Oi, pode falar. só tá sendo gravado também, né? Está sendo gravada, Ah, sim. Beleza. Bom, gente, então retomando, por que eu fiz esse preâmbulo para vocês, né? Eu mostrei para vocês que a gente pode classificar de várias formas uma grandeza, né? De acordo com a variável da classificação. Então, no exemplo que eu dei para vocês, eu classifiquei a sala de aula pela variável gênero, pela variável idade, faixa etária, e pela variável clube de futebol, clube do coração, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa tela ela traz uma outra classificação diferente da classificação anterior. É isso? Então a classificação anterior que nós trabalhamos até então é uma classificação, né, geral, né, baseado em propriedades, né? Então, metálica, cerâmica, polimérica e compósito, né? Então são as 4 categorias de materiais, né, de forma geral, em forma de acordo com a composição do material. Quando a gente classifica o material de acordo com a sua aplicação, nós podemos ter essa classificação aqui em tela, né? Então, na verdade, qual que é o critério de classificação aqui? Critério não é mais composição, como a gente viu lá nas 4 classes, né? Metálico, polimérico, cerâmico e compósito. Não é mais. É por funcionalidade, ou seja, por aplicação. Então, por isso que aqui, esse círculo do meio, ele fala de classificação funcional dos materiais. Ou seja, de acordo com a função, de acordo com a aplicação do material. Então, de acordo com a função, de acordo com a aplicação do material, nós podemos dividir os materiais em materiais elétricos. Gente, o tempo todo aí nós temos materiais elétricos, né,
sendo empregados aí em construção civil, sendo empregados aí em circuitos elétricos, eletrônicos, né? Nós temos, biomateriais. O que são esses biomateriais? São aqueles materiais que são colocados em prótese, né? São aqueles materiais que não têm rejeição ao corpo humano, à pele humana, ou seja, que o corpo humano não rejeita, não repelem, né? São os biomateriais. Muito utilizado em prótese, muito utilizado em procedimentos cirúrgicos, né? O marca-passo do coração é um biomaterial, né? O stentezinho, aquela molinha que põe no coração, é um biomaterial e por aí vai, né? Os materiais estruturais, né? Perceba que eu não estou falando em aço aqui, né? Porque aço é a classificação, aço é material metálico, né? É a classificação em termos de composição. Eu não estou falando aqui em aço, eu estou falando de materiais que servem para estrutura, seja estrutura na construção civil, seja estrutura na indústria naval, né? Mas, Professor, oi, pois não. eu queria fazer uma pergunta para o senhor, referente aos materiais mesmo. Sim, João. Como o senhor falou, a questão dos materiais que são usados em cirurgias, em próteses, no caso, a linha, aqueles pinos que coloca no dente, quando a pessoa vai no dentista, vai colocar o dente. Sim. E alguns outros materiais. Tem algum porquê o corpo humano rejeita o material? Alguma explicação? Então, eu não saberia te explicar em termos médicos, né? Eu não saberia te dizer em termos médicos o porquê, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte, né? Os materiais eles são constituídos por elementos químicos, né? Esses elementos químicos eles reagem, eles têm reações, né? E essas reações muitas vezes o tecido humano, né, se comporta, se torna incompatível com as reações desses materiais. Por exemplo, né, um aço. A gente sabe que o aço não é utilizado como material cirúrgico ou como biomaterial, né? O aço ele tem ferro, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. A gente sabe que o enxofre é extremamente danoso para a pele humana, né? Para a mucosa, né? Então, se a gente tiver esse elemento no corpo da gente, né? Ele vai provocar uma reação muito grande, né? Então, Jonathan, eu não saberia te precisar em termos médicos, mas em termos de composição de material, o que a gente percebe é que como esses materiais eles reagem o tempo todo, então eles se tornam aí incompatíveis aí com o corpo humano, porque o nosso corpo, né, gente, ele produz líquido o tempo todo, né? E além de produzir líquido o tempo todo, o nosso corpo ele tem uma temperatura interna e tem uma umidade interna, né? E, Tiago, é isso mesmo, né? A platina e o titânio reagem bem ao corpo humano, né? Tanto é que a gente tem pino de platina, a gente tem prótese de platina, né? Reagem bem, né? Eu não saberia te precisar em detalhes o porquê disso, mas de forma geral é porque os seus componentes reagem bem e não interfere aí no metabolismo que é o nosso corpo humano. Nosso corpo humano é uma máquina perfeita, né, gente? Nosso corpo humano é a máquina mais perfeita do mundo. É a máquina mais perfeita porque foi feito pelo melhor engenheiro, né? Pelo Criador, né? Então, por isso é a máquina mais perfeita. Fala, Wellington. Oi, Wellington, pode falar. Não, eu falei que foi feito pelo melhor engenheiro. Exatamente. O Criador. Sem dúvida, feito pelo melhor engenheiro, então não tem erro, né? A máquina humana, o corpo humano, ele é sensacional porque foi feito aí pelo Criador de todas as coisas, né?
Bom, Jonathan, tudo bem então, Jonathan? Podemos prosseguir? Ô, professor, obrigado, viu? Podemos sim, obrigado pela explicação. Legal. Bom, gente, então é o seguinte, ó, materiais ópticos, né? Materiais aeroespaciais. Gente, a indústria aeroespacial, ela está cada vez mais desenvolvendo tecnologicamente, né? Então o Brasil hoje, gente, tem uma indústria aeronáutica ou da aviação muito respeitada, viu? A Embraer é uma grande empresa brasileira, um grande patrimônio do Brasil aí, né? E a gente tem aplicação de muitos materiais aeroespaciais, tá? Muitos deles, inclusive, aliás, a maioria deles compósitos, né? Gente que está estudando em materiais combinados para aplicações aeroespaciais, tá? Materiais magnéticos, né? É muito importante os materiais magnéticos, principalmente materiais que a gente utiliza na construção de equipamentos médicos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma tomografia, quando a gente vai fazer uma ressonância, né? Todos esses equipamentos, eles são construídos com materiais magnéticos, né? Tecnologias energéticas e ambientais, quer dizer, materiais novos, energeticamente interessantes que estão surgindo e ambientalmente, né? Nós sabemos que hoje existe uma grande preocupação, né, com a questão da exploração verde, né, dos recursos naturais, né? Então, essa preocupação está presente em todas as cadeias e também no desenvolvimento de materiais. Gente, para vocês terem uma ideia como essa área de materiais é importante, né? No curso de engenharia, né, engenharia mecânica, você estuda materiais os 5 anos de curso. Na minha época eram 6 anos. Eu fiz a minha graduação na época que eram 6 anos. Os 6 anos de curso, de uma forma direta ou indireta, eu estudei materiais. Ou seja, composição de materiais, ou seja, solicitação de esforços, ou seja, comportamento mecânico, a usinagem, a esforços mecânicos, mas o tempo todo a gente estava estudando materiais. Aqui no curso técnico de vocês, nós devemos ter umas 6 disciplinas que envolvem diretamente materiais. 3 delas bem específicas, né? Essa nossa tecnologia mecânica, essa nossa tecnologia dos materiais. Vocês terão uma outra disciplina chamada ensaios destrutivos e não destrutivos, que é puramente materiais. Vocês vão ter uma outra disciplina que é tratamento térmico dos materiais, né, que é puramente materiais, e vocês terão uma resistência dos materiais, vocês terão usinagem que está relacionada a materiais. Então, enfim, esse contexto de materiais vai estar presente o tempo todo aí nas disciplinas que vocês irão fazer, tá? O tempo todo vocês estarão envolvidos aí com a questão dos materiais, tá bom? Então, por isso é importante Professor, esse alinhamento com essa questão de materiais. Pois não. Pode falar, Jonathan. então, mais uma pergunta. Uns tempos atrás, assim, foi uma coisa de um camarada meu, entendeu? Que ele falou que ele trabalha com isso. Ele trabalha na região da Sé, na Barão de Paranapiacaba. Não sei se o senhor conhece, na Rua do Ouro. Não, E especificamente essa ele andou rua, conversando. especificamente essa rua não, mas a região sim. Então, ele andou conversando com alguns ourives lá, que ele trabalha já há alguns tempos ali na região, e eu não sei se é verdade, entendeu? Assim, eu não pesquisei também a fundo. Tem algum tipo de material, algum laboratório, vamos lá, para ser mais direto, alguma capacidade de não extrair mais o ouro da natureza e eles fabricarem o ouro, a prata, fazendo outras misturas, sem precisar ir buscar tanto dentro da natureza, ou é só na natureza mesmo? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Porque o movimento que está acontecendo hoje, Jonathan e demais alunos, é a busca por materiais sintéticos, né? O que são materiais sintéticos? São materiais produzidos artificialmente.
São materiais combinados em laboratório, né? Então, não são materiais mais orgânicos extraídos na natureza, né? Por quê? Porque os minérios estão... Tanto, professor, que hoje em dia tem mais joias de ligas metálicas, né? Exatamente. É diferente de antigamente, o ouro você encontrava, agora hoje está um pouco mais escasso. Exatamente, isso mesmo, né? Então, o movimento, Tiago e Jonathan, é o inverso. É cada vez mais a exploração de minérios, né? Exploração de minérios da natureza, claro. Estou sendo redundante, né? Ela é menor, né? E a evolução dos materiais, ela se dá muito de forma laboratorial, de forma sintética. É o caso aí de dois dos mais novos minérios que no Brasil a gente está explorando e está desenvolvendo, né? Que é o nióbio e o grafeno, né? Então, o nióbio e o grafeno, eles são exemplos aí de materiais que estão sendo desenvolvidos de forma laboratorial, ok? Tá? Sintético. Tá? Então, eu desconheço, viu, Jonathan, mas eu acho que o movimento tem acontecido é justamente esse, né? Até reforçado aí pelo Tiago, né? Cada vez menos a gente ter minérios extraídos da natureza em função aí da escassez de recurso, em função de tudo que o homem já explorou. Tá bom? Beleza? Tá jóia, professor. Obrigado. Ótimo. Bom, voltando lá, gente. Perfeito. Bom, então aqui essa classificação dos materiais a partir da sua classificação, beleza? A partir da sua classificação funcional, ou seja, a partir do seu uso, tá bom? Aí ele dá exemplos aqui, ó. Materiais eletrônicos, são aqueles materiais subcondutores, né? Então, chips, relezinhos, diodos, né? Então, são todos materiais aí eletrônicos, tá bom? Aí ele fala que destaca os materiais semicondutores, né? Materiais semicondutores, né? É importante esse conceito. Materiais isolantes, materiais condutores e semicondutores. Então é assim, se a gente for classificar os materiais agora pela condutibilidade elétrica, vocês estão vendo? A gente classificou primeiro os materiais pela sua composição, metálico, polimérico, cerâmico e compósito. Classificamos pela sua funcionalidade, elétrico, biomateriais, ópticos, aeroespaciais, magnéticos. Se nós classificarmos os materiais pelo critério de condutibilidade elétrica, ok? Então, classificando os materiais pelo critério de condutibilidade elétrica. Então, nós vamos ter materiais isolantes, materiais condutores e materiais semicondutores. Isolante, não passa corrente. Por exemplo, borracha. Borracha é um isolante. Madeira é um isolante. Plástico é um isolante. Plástico de uma forma geral, né? Materiais condutores de eletricidade. Os metais de uma forma geral. Alguém falou aí de ouro e prata, né? Ouro e prata são dois materiais riquíssimos em condutibilidade elétrica. É claro, né? Se o ouro fosse barato, os nossos fios de energia, de iluminação, né? Todo o processo de formação de fios e cabos, né? Seria com ouro e prata, né? Mas a questão toda é que o custo é muito alto, né? Então a gente usa o cobre, que é também um excelente condutor de eletricidade. Em alguns casos a gente usa o alumínio também. O alumínio não é um excelente, é um bom condutor de eletricidade. Então, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Sim. O valor do minério ele é relativo com a sua disponibilidade, não é? Por exemplo, se é mais fácil de extrair ou se ele é abundante, ele seria mais barato do que os outros materiais que são mais difíceis de extrair e menos abundante na natureza, né? Gustavo, você coloca um assunto importante aí. O custo do metal
tem algumas variáveis, ok? Eu não diria que é só facilidade de extração. Eu diria que tem outras variáveis aí, tá? Além da facilidade de extração, tem também o processamento, né? A facilidade de processamento. Porque assim, quando a gente extrai o minério da natureza, ele precisa ser processado, precisa ser melhorado, né? Precisa ser limpo, retirado as impurezas, né? O próprio nióbio mesmo, eu cheguei a ver um vídeo, os caras fazem um monte de processo para retirar ele 100% puro, assim. Eles têm que tirar todas as impurezas do nióbio. E isso sai caro, né? Isso custa, né? Isso custa bastante. Porra. Né? Então, por isso que a gente não pode atrelar o custo do metal, né, apenas a abundância de minério encontrada, né, mas também a gente tem que atribuir aí a outras variáveis, como por exemplo o processamento, tá bom? Mas é muito boa. Muito boa a sua colocação, verdade. E, gente, e os recursos são cada vez mais escassos, né? São cada vez mais escassos, né? Só abrindo um parênteses, né? Quando supostamente o Brasil foi descoberto em 1500, supostamente, né? Porque o Brasil já existia, né? Os índios já estavam aqui, né? Então, na verdade, os portugueses só tomaram posse daquilo que invadida. Daquilo que já era nosso. Aí os nossos nativos, nossos índios já eram donos do espaço e habitavam, né? Naquela época, gente, a principal riqueza do país era o minério. O Brasil, principalmente nessa região sudeste, São Paulo, Minas principalmente, o Brasil era muito fértil em minérios, né? Tanto é que, hoje muito pouco, né? Hoje você vai naquelas cidades históricas lá de Minas Gerais, né? Ouro Preto, Mariana, né? Ainda hoje lá existe não tem exploração de minas, né? Mas existem minas lá conservadas que o pessoal utiliza para turismo, né? Eu já fui em Ouro Preto, é a coisa mais linda, né? Então realmente o Brasil era um país cheio de riquezas, né? Cheio de riquezas, muito cheio de riquezas, né? Aí, só abrindo um outro parênteses também, né? O parênteses do parênteses, né? Vocês já ouviram aquela expressão quinto dos infernos? Não já ouviram essa expressão? Já. Já ouviram? O que era o quinto dos infernos? O quinto dos infernos era o imposto que a coroa portuguesa, né, cobrava do Brasil, né, pela exploração dos minérios. Então, quer dizer, a gente explorava os nossos minérios mesmo, eram minérios nossos, de propriedade nossa, né? E aí nós tínhamos que pagar, né, nós como nação, né, nós como brasileiros, eu digo, nós tínhamos que tributar para a coroa portuguesa 20%, ou seja, 1/5 de tudo aquilo que era extraído do nosso solo tinha que voltar tinha que ir para Portugal, né? Por isso essa expressão quinto dos infernos, ok? Porque isso realmente era um inferno, era uma perturbação na vida de quem trabalhava e de quem garimpava o minério no Brasil. Tá? Então fica como informação para vocês. Só abrir um parênteses aí, professor. Eu ouvi uma reportagem outro dia também que uma família portuguesa, não sei se é aqui em São Paulo ou Rio de Janeiro, tem um bairro que é pertencente a eles, os moradores de lá pagam imposto para eles até hoje, esses 20%. Ah, é? Eu não me recordo qual que é, mas acho que é um bairro na região do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Nossa, é possível isso ainda? Nossa, estranho, né? Coisa interessante, ó. Hoje em dia tudo é possível. Pois é, Wellington, tudo é possível, tudo é possível. Então, gente, é muito interessante essa abordagem, viu? Então, os materiais eletrônicos, né, aí os semicondutores, né? Os biomateriais, substâncias naturais ou sintéticas, tolerada de forma transitória ou permanente. Então, os biomateriais,
eles podem ser naturais, né? Ou eles podem ser sintéticos, ou seja, eles podem ser desenvolvidos em laboratórios, né? E eles podem estar no corpo humano de forma temporária, né, transitória, ou definitivamente, de forma permanente, né? E os tecidos aí que constituem o corpo humano vão interagir aí com essas substâncias, com esses materiais, tá bom? Então, realmente, os biomateriais hoje têm uma aplicação muito grande na reabilitação, na saúde motora, né? Então, tem muita importância. Gente, essa tela é muito interessante e ela traz aí bastante reflexões pra gente, né? Então, competição e substituição. Então, olha só, nós estamos tratando da aplicação de materiais, né? Então, a definição é o seguinte: competição é um processo que existe desde que o homem iniciou a produção de bens e utensílios. Gente, o tempo todo, quando o homem começou a manufaturar, ou seja, quando o homem começou a produzir, quando o homem começou a fabricar bens, já começou a competição. Competição em todos os sentidos, mas principalmente a competição pelo mercado, para vender mais, né? A competição econômica. Para vender mais, a necessidade de se produzir melhor. E produzir melhor, um produto melhor, passa diretamente por um material melhor. Então perceba que esse conceito de competição e substituição chega muito fácil na questão dos materiais, porque o tempo todo na indústria, desde a nossa primeira indústria lá em 1950 e poucos, né? Porque o Brasil é um país jovem industrialmente. Nós não temos 100 anos de indústria, nós temos 70 anos de indústria. Se a gente pegar, por exemplo, a Inglaterra, né? A França, ali no centro da Europa, né? Ou a Europa velha, por assim dizer, nós temos indústrias na região central da França desde 1800 e pouco, né? Quer dizer, 100 anos antes do Brasil. Então a nossa indústria, ela é nova, é recente. Mas mesmo sendo recente, mesmo sendo nova, a competição diária da indústria é produzir melhores produtos. E produzir melhores produtos passa diretamente por produzir com mais qualidade. E mais qualidade está ligado a um material, ao desenvolvimento de um material. Ô, gente, é tão claro isso, né? Vocês são mais jovens, talvez não se lembrem, né? Mas eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verificarem claramente a diferença, ok? Para gente identificar como a indústria sente necessidade de evoluir, né? Olha isso aqui, gente, ó. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Está carregando, ó. Sim, sim. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? É um muro. Oi? Um ferro de passar roupa. Ferro de passar Um roupa. ferro de passar roupa. Passar roupa a carvão, né, professor? Nostálgico, minha avó tinha um desse. Pois é. Minha avó De 30 anos atrás, né? Não é carvão, não, é elétrico, viu? é elétrico, mas ele tem mais antigo que esse. Mas você tem razão também, a gente tinha ferro a carvão, né? Então, olha só, gente, a gente já teve ferro elétrico desse jeitão aqui, ó. Olha só, gente, ó, totalmente rudimentar, totalmente de metal, né? A gente tem aqui, ó, ele é todo metálico e o cabo aqui é de madeira, né? Hoje os ferros elétricos, deixa eu pegar aqui, recente, ó, já tem aqui, ó. Olha os ferros elétricos hoje. Professor, Casas Bahia aqui caiu, gente. Olha a diferença. posso falar uma coisa? Sim.
Esses ferros elétricos novos é uma bosta. Ah, é? Não vale nada. Porra, o material. O senhor tá falando de material aí, só que o senhor que é da indústria, o senhor sabe que hoje em dia os materiais não valem de nada, que é pra indústria não parar mesmo, entendeu? Sem dúvida. Pra produzir e vender. Sim. É giro rápido, né? Olha, É eu giro vou falar, rápido. a única coisa que eu tenho um bom em casa é meu ferro, hein, mano? Isso minha mulher comprou pra mim, olha o presente que ela me deu. Gente, é isso mesmo, viu? Olha só. Então, quem foi que falou a questão dos ferros elétricos aí? Que foi quem falou por último agora, que eu não peguei aqui? Foi eu, professor, Jonathan. Foi o Jonathan. Você tem razão, Jonathan. Você tem razão que realmente hoje a qualidade é muito inferior, porque é o conceito de consumo, né? Você tem que consumir muito, né? Então, olha só esse ferro elétrico aqui de hoje, né, gente? Então, realmente, a diferença é de design, de peso, né, gente? Um ferro desse é muito leve em relação ao que era no passado, né? É muito leve. E outra coisa também, é a aplicação de materiais. Vocês estão vendo que só o que é metálico aqui é a base do ferro, né? O restante aqui, a carcaça dele, os botões, são todos plásticos, entendeu? Todos poliméricos, né? Então, somente a base é de metal, tá? Então, realmente, gente, é um outro momento, né? Então, a competição e a necessidade de reduzir custos, de vender mais, né? Estão sempre presentes. Professor. Ô Vitor. Vitor, você esqueceu o microfone. O microfone do Vitor tá dando interferência na sua voz, tá duplicando. Isso, Vitor. Fecha aí, Vitor. Eu peguei depois, a gente foi da avó, comprei um bolacha e comprei um todinho ali. Eu acho que eu consigo. Deixa eu ver se consigo fechar o Vitor aqui. Oi. Não, tá correto, tá super certo. A diferença. Então é o seguinte, gente, olha só. Tá certo. Só não lembro de. Fechei o Vitor aqui. Eu tenho a opção de silenciar o Vitor aqui. Então vamos lá. Estão me ouvindo, gente? Sim. Tá. Sim, agora sim. Isso. Então o Jefferson fala aqui, talvez a durabilidade do ferro de 30 anos atrás é muito mais resistente do que são produzidos na atualidade. Sem dúvida, Jefferson, eu não tenho a menor dúvida, né? É como os carros, né? Há 30 anos atrás um para-choque de carro era feito de metal, né? Hoje é feito de plástico, né? Eu até recebi um meme nesses dias no WhatsApp que tava assim, né? Isso que dá a bater num velhinho, né? Aí tinha um fusquinha. Aí tinha um fusquinha. Bater no Del Rey, professor. Bater no o cara bateu no Del Rey, o cara tá lascado. Pois é. Eu achei esse meu meme, acho que era um fusquinha, né? Tinha uns 3, 4 carros engavetados no fusquinha, né? Os carros todos, para-choque entrou, arrebentou para-choque, a lata do carro afundou, né? E o fusquinha lá firme, intacto, né? Então o meme até dizia isso que dá a bater em velhinho, né? Porque realmente, Jefferson, a durabilidade é superior mesmo, tá? Então, gente, olha só, o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos é quase sempre baseado em materiais de concepção atualizada. Ou seja, gente, o desenvolvimento de novos produtos, né, ou a melhoria de novos produtos passa necessariamente por novos materiais, pela aplicação de novos materiais, tá? Isso o tempo todo, gente, o tempo todo é isso. Por quê? Porque é a indústria se movimentando, é a indústria produzindo mais e melhor, né? É a indústria o tempo todo produzindo a custos menores. Esse melhor entre aspas, claro, né? Talvez sob o ponto de vista de durabilidade não seja melhor, tá bom? Mas o tempo todo a indústria está se movimentando em busca aí da famosa produtividade, vender mais, né? Fabricar mais com o mesmo, ou fabricar mais com menos, né? Aumentar a lucratividade, enfim, né, gente? É esse conceito o tempo todo da indústria se movimentando para poder aumentar a lucratividade.
Tá? Beleza? Então, professor, ressaltando isso aí também, Sim. eu trabalho na indústria também, fazendo prateleiras, check-out, gôndolas, e cada vez eles tentam tirar a durabilidade do material, mas claro, com qualidade, essas coisas assim, para não acontecer acidente, mas cada vez mais eles tentam diminuir para ter o retorno, né? Tipo, estragar um pouco daqui a 5 anos, sei lá, ou, tipo, a durabilidade dessa peça, não, vamos fazer tal X porque tem tudo isso, envolve tudo isso. Sim. É você que trabalha na Creative, Wellington? Na Creative Display? Não, eu trabalho na INPE. Você tinha até conhecido também e tal. Tá, na verdade, na INPE, é verdade. A gente falou na primeira aula sobre isso, né? Isso. Porque a gente tem, não sei se você sabe, a gente tem em Itaquá também uma outra empresa que fabrica gôndolas, deve ser concorrente de vocês, né? Sim. A INPE tá cada vez se modernizando, tá ficando show de bola. Bacana. A Creative Display tá ali na Quinta da Boa Vista, ali naquele parque industrial que tem ali na Quinta da Boa Vista. Né? Assim, vamos derrotar ela, brincadeira. Não, tem que vestir a camisa da empresa, isso mesmo. Né? Bom, que mais, gente? O desenvolvimento de novos materiais ou a otimização de materiais tradicionais está associado ao aprimoramento de propriedades e redução de custos. Isso aqui, gente, é fundamental. É exatamente isso, né? O desenvolvimento ou a melhoria. Sempre que vocês ouvirem esse termo otimizar, quer dizer melhorar, tá bom? Esse termo é até muitas vezes utilizado de forma errada, tá? Mas toda vez que aparecer otimizar, quer dizer melhorar, tá bom? Então, desenvolvimento de novos materiais ou melhoria de novos materiais já tradicionais sempre está ligado ao aprimoramento de propriedades desse material e a redução de custos, sem dúvida. Então, no projeto ou desenvolvimento ou melhoria de um produto, sempre a especificação do material, né, a definição do material está relacionada a isso, né? Aprimorar alguma propriedade do material anteriormente empregado, como por exemplo o ferro de passar, a mudança do material polimérico, né, do material metálico, para o material polimérico plástico. O peso de um ferro de passar, gente, há 20, 30 anos atrás, né, as nossas mães que passavam roupa, ou até os nossos pais, ou as nossas irmãs, os nossos irmãos mais velhos que passavam roupa pra gente, eram verdadeiros exercícios de halterofilismo, né? Porque o ferro pesava, tinha ferro que pesava 6, 7 quilos, era algo assim absurdo, né? Hoje tem ferro que não dá 1 quilo hoje, né? Experimente, faça um teste, pega um ferro de passar na casa de vocês e pesem. Tem ferro que não dá 1 quilo, né? Justamente porque essa foi uma melhoria, foi um aprimoramento que foi sendo realizado em função da massa do material. A gente sabe que o material metálico ele é mais denso que o material polimérico. Se ele é mais denso, ele é mais pesado, né? Então, esse desenvolvimento de novos materiais estão associado aí com esse aprimoramento. Ou ainda a redução de custos, né? Redução de custos. É muito mais fácil você injetar o plástico do que você conformar o metal, né? Então é muito mais fácil, sob o ponto de vista de fabricação, muito mais fácil e muito mais produtivo. E você custa menos você injetar o plástico do que você conformar o metal, tá? Então por isso que hoje especificamente os ferros elétricos aí, não somente ferro elétrico, né, gente? Todo material, todo utensílio doméstico, linha branca, hoje, grande parte é material polimérico, grande parte é material plástico. Tá? Vários tipos de plástico utilizado aí em utensílios domésticos. Né? Mas praticamente em utensílios domésticos hoje você não vê mais material metálico. Né? Basicamente é material polimérico. Né? Bom, outro. Alterações das condições de um sistema de produção.
né, resulta na substituição de materiais. Aqui tem um erro, ele emendou 2 aqui, né? Então, alterações das condições de um sistema de produção resulta na substituição de materiais, né? Então, muitas vezes a gente muda a forma de produzir, muda a forma de manufaturar o produto, né? E aí tem oportunidade de repensar essa produção, e nesse repensar essa produção pode-se também, já que vai mudar o processo, mudar também o material, tá bom? Por último, requisitos técnicos, custo e disponibilidade. Então, a busca por novos materiais, por desenvolver novos materiais, está sempre ligado aí a requisitos técnicos, né? Propriedades dos materiais, que nós vamos falar lá na frente. Está ligado ao custo, né? Porque a indústria busca hoje redução de custo, né? E também está ligado à disponibilidade, né? A gente sabe que hoje os materiais poliméricos são utilizados fartamente, né? Então, já os materiais mais nobres, os metais mais nobres, como a gente mesmo conversou agora há pouco, né? Está cada vez mais escasso, né? Encontrar esses materiais, tá bom? Bom, olha exemplos de substituição, já que a gente está falando de competição e substituição, que o tempo todo os materiais, entre aspas, competem entre si, né? Visto aí a pluralidade, né? O arcabouço ou a existência de muitos materiais disponíveis, esses materiais, eles o tempo todo competem entre si. Então, exemplos aí de substituição, exemplos bem genéricos, bem didáticos, tá? Só para a gente visualizar esse fenômeno aí que vem acontecendo. O próprio ferro, como nós citamos aí, né? Da mudança do metal para o polimérico, para o plástico, é bastante notório isso, né? Olha só que interessante, ó. Nos motores automotivos, nos blocos de motores automotivos, ou seja, nos motores dos carros, ó, a gente vê com muita frequência esse movimento, né? Ferro fundido sendo substituído pelo alumínio em bloco de motores. Os carros antigos, os blocos de motores, eram feitos de ferro fundidos, né? Eram produzidos de ferro fundido, né? Hoje é produzido de alumínio. Por quê? Porque o alumínio ele tem uma resistência maior à abrasão, à temperatura, né? Do que o ferro fundido. E ele também mais leve, né? Ele é menos denso. Então, consequentemente, a gente reduz o peso do veículo, tá bom? Hoje tem veículos que pesam, aí tem veículos de 800 quilos, né? 700 quilos. No passado, os veículos pesavam 1,5 toneladas, 1.500 quilos, né? Os veículos, estou dizendo carro de passeio, tá? Carro popular, né? Que mais de substituição? Metais por compósitos em aeronaves, né? Então, no passado, as aeronaves eram todas de metal. Hoje não, hoje você tem muito material compósito aí na indústria aeronáutica, né? Metais por plásticos em automóveis. Gente, o tempo todo, né? Metais por plásticos é o tempo todo nos automóveis. Hoje os carros, nós falamos sobre isso na semana passada, hoje os carros, boa parte do veículo é feito de material plástico, material compósito. Muitos componentes que eram metálicos no passado, hoje são plásticos, né? Silício e germânio por compostos semicondutores. Aí é um pouco mais na área elétrica, tá bom? Metais por cerâmicas na indústria espacial. Verdade, na indústria espacial a gente usa muito cerâmica por causa dos propulsores, por causa das turbinas, né? Aí precisa de um material que resista muito a altas temperaturas. Professor, você me lembrou de um material que eu vi na internet, esqueci o nome dele, que era um material sintético que a NASA usa para proteger os astronautas, que ele transmite muito mal o calor. Aí o cara tirou do forno assim o material e pegou na mão e não se queimou. Porque ele é um material muito ruim assim para passar o calor. Ele é isolante, né? Ele
ele isola a temperatura com muita facilidade, né? Bacana. Eu acho interessante. Bacana, Gustavo. Excelente. Bom, ele é isolante sob o ponto de vista térmico, né? Na verdade, Isso. isolante é um termo que a gente usa mais para condutibilidade elétrica, né? Ok? O material pode ser isolante, pode ser condutor ou pode ser semicondutor, tá? Então vocês estão vendo, gente, olha só, olha esse processo de substituição, tem acontecido o tempo todo, né? Na indústria automotiva, né? Na indústria aeroespacial, né? Então o tempo todo isso tem acontecido. Olha que tela interessante aqui, gente, essa tela é muito interessante, deixa eu visualizar aqui tela cheia. Esse dado aqui é um pouco antigo, tá bom? Nossa, é antigo mesmo, tá? Mas serve de referência, né? Olha só o peso dos veículos que eu falei com vocês. Eu falei 1.500 quilos, né? Basicamente isso, ó. Em 78, por volta de 78, os veículos, tá? Só que automóvel médio americano, tá, gente? Aqui cabe uma ressalva, né? O veículo médio americano, né, não é o veículo médio brasileiro, né? Lá nos Estados Unidos, você trabalha 5 meses e compra um carro zero, né? Lá o carro zero é $10.000, né? O carro popular lá, o carro zero. Só que o salário mínimo lá é $2.000. Então o camarada trabalha 5 meses e compra um carro zero. Aqui no Brasil, o carro zero popular é 50 mil, o que já é uma falácia, né? Porque já não é mais popular. Quem tem 50 mil para comprar um carro, né? Então aqui o carro zero é 50 mil e o salário mínimo aqui é R$1.000. Então o trabalhador aqui tem que trabalhar 50 meses para poder comprar um carro zero. Nos Estados Unidos ele trabalha só 5 meses. Aí eu pergunto para vocês, dá para competir com uma economia dessa? Né? Dá para a gente chegar perto de uma economia pujante como essa? É impossível, né? Isso chama-se, gente, produtividade, né? Então a indústria americana, ela é pelo menos 4 vezes mais produtiva que a indústria brasileira. Então, ou seja, para produzir o que um trabalhador da indústria americana produz, nós precisamos de 4 aqui, né? Então, guardadas aí as devidas proporções. Então, realmente, é um outro universo, é um outro cenário, né? Mas eu acho que serve de referência para a gente, olha, eu acho que serve muito de referência para a gente, tá? Então, olha só, em 78, o peso médio 2.000 quilos, 2 toneladas. Ó, materiais ferrosos, mais de 60%. O que me interessa aqui, ó, é materiais ferrosos e mais alumínio, que são materiais metálicos, né? Ó, dá 65%, né? Mais de 65%. Em 85, o peso do automóvel já baixou mais, ó, 1.500 quilos, né? Hoje deve estar em 1.000, 1.100, né? Um carro médio americano, né? O carro médio americano é uma SUV, né? É um carro bom, né? um carro de alto padrão aqui no Brasil, né? Ó, em 85, né, os plásticos ainda eram de 10 a 20%, mas já havia uma queda na aplicação de materiais ferrosos, tá vendo? E já não era mais 60%, era de 5 a 60%. E se a gente for ir puxando o contexto histórico, a gente vai chegar hoje, eu não teria números precisos, mas eu suspeito aí que o plástico nos veículos hoje, olha, ele deve estar em 40% a 50% já. Fácil, viu? Tá? E aqui tem uma estimativa, né? Aqui tem uma estimativa da aplicação, né? Aplicação do plástico, né? Do plástico, ó, ABC do polímero, né? Do plástico nas indústrias, tá vendo? Ó, então 22%, eu não sei de que ano é esse dado, tá? Mas
é provável que esse dado esteja defasado ainda, porque o plástico tem avançado muito, né? Aquela profecia que quando eu era estudante de engenharia lá, quase 30 anos atrás, né? Eu comecei meu curso de engenharia em 1991. Quase 30 anos atrás? Não, há 30 anos atrás, né? Então, há 30 anos atrás, quando eu comecei meu curso de engenharia, a gente ouvia os professores falando que o plástico era o metal do futuro. Olha só, gente, o futuro chegou. O plástico é realmente um grande material de construção mecânica. Usado em 22% das embalagens, em 18% da construção civil, em 10% das máquinas e equipamentos. Esse dado aqui está bem defasado, viu? 10% da indústria automotiva, certamente esse dado é maior. Realmente o plástico se tornou o metal do futuro, né? Características, propriedades e comportamentos materiais, né? Faltou um Rzinho aqui, né? Propriedades, né? Então, rapidamente, a gente está caminhando aí para encerrar a aula, mas eu tenho 2 telas e eu queria finalizar com vocês, tá bom? Então, olha só. Então, vamos lá. Características, propriedades e comportamentos materiais. Dependem da estrutura interna. Análise da estrutura dos materiais. Na aula que vem, nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Vamos falar de estrutura interna dos materiais. Ou seja, o tópico já está até no Moodle aqui. Deixa eu ver se eu deixei disponível no Moodle. Eu acho que está disponível no Moodle já. Já está aqui, estrutura atômica, tá? Então, nós vamos trabalhar com esse assunto na próxima aula. Vamos entender atomicamente, ou em termos de composição química, como o material se dá e como ele se constitui, tá? Então, olha só, depende da estrutura interna, sem dúvida. É preciso analisar a estrutura dos materiais. Nível subatômico, átomo individual e comportamento de seu núcleo e elétrons. Gente, não vai ter jeito, a gente vai ter que falar um pouquinho aí de química, tá? De níveis subatômicos, de camadas de elétrons, né? Vamos ter que falar de ligações químicas, vamos ter que falar um pouquinho disso para compreender as características, propriedades e comportamentos materiais, né? Nível microscópio, arranjos atômicos e moleculares e formação de estruturas cristalinas, moleculares e amorfas. Gente, o tempo todo nós vamos precisar, entender que quando nós falamos de estrutura química de material ou dos materiais, nós estamos trabalhando em nível microscópico. Por quê? Porque nós estamos falando de átomos, estamos falando de camadas atômicas, estamos falando de subníveis atômicos. Então, o tempo todo, nós vamos estar no campo da microscopia, ou seja, o tempo todo nós vamos estar falando de elementos que não são visíveis a olho nu, estruturas que só são visíveis mediante aumento de 400, 600, 800, 1000 vezes num microscópio que permita esse aumento, tá bom? Então, nós vamos estar o tempo todo falando em estruturas microscópicas, ok? Então, por isso que alguém perguntou aí de química, né? A gente vai ter que falar de química, não tem jeito, Professor, jeito, né? Pois não. Só uma pergunta, o senhor vai falar também sobre a relação de converter os materiais, no caso, tipo assim, tem como converter células para átomos? Não. No caso, a seringueira mesmo, aquele óleo que é extraído dela, ele é célula, certo? Sim.
E ele depois ele é convertido para átomo, não é? Sim. Partículas. Só que aí, Jonathan, a gente entra num campo que é além da análise dos materiais, que é o processamento dessas substâncias, entendeu? Então aí deixa de ser mais um universo químico do que propriamente um universo mecânico, né? Porque o que nós vamos focar aqui são justamente os materiais de aplicação mecânica, né? Aí você está falando de uma substância que ela é extraída da natureza, né? Ela tem um processo de extração e depois ela é melhorada, beneficiada, convertida, né? Tá? Isso acontece mesmo, mas no nosso caso aqui a gente vai ficar concentrado em aplicações mecânicas, tá bom? Beleza? Bom. Beleza. Ótimo. É o seguinte, olha, então vamos trabalhar nesse nível microscópico, né? Que são arranjos atômicos, moleculares, com formação de estruturas cristalinas, moleculares, estruturas amorfas. Eu vou explicar um pouco mais isso na próxima aula, o que são estruturas cristalinas, o que são estruturas moleculares, o que são estruturas amorfas, né? Essas estruturas amorfas, elas não são muito encontradas em substâncias sólidas, não, né? Elas geralmente são encontradas em gases, líquidos, né? Nos sólidos, basicamente nos vidros, né? Nos vidros que são compósitos, né? Então a gente encontra essas estruturas amorfas. Mas na próxima aula a gente vai detalhar um pouco mais isso, né? Então, em nível microscópio, a gente está analisando a composição celular atômica do material, e em nível macroscópio, que é o que a gente vê, né? A gente está analisando o comportamento do material em aplicação, em serviço. Tá bom? Oi? Pode falar, Wellington. Não, foi nada não, estava testando o fone só. Beleza. Bom, gente, então é o seguinte. O que nós vimos hoje, então? Nós vimos essa introdução, né, a esses grupos de materiais de aplicação mecânica, que nós chamamos de materiais metálicos, materiais poliméricos, materiais compósitos, né, e materiais cerâmicos. Ok? Então, essa breve introdução, veja que nós não detalhamos nada, nós não entramos muito em questões mais técnicas, né? Foi realmente um sobrevoo, aí uma introdução para a gente compreender esses materiais. Então a aula da semana passada e essa aula de hoje foi realmente um sobrevoo. Bom, o que vocês deverão produzir para a gente aí? Alguns até já fizeram. No Moodle, quem ainda não tem acesso ao Moodle, espero que regularize o quanto antes, tá? No Moodle, eu estou aqui no perfil de vocês, tá vendo? Estou como estudante. Então vocês vão entrar aqui, atividade 1, classificação dos materiais. Clica aqui, vai ter lá atividade 1, classificação dos materiais. Então clica e abre, Abre a atividade. Essa atividade tem 3 perguntas que eu gostaria que vocês respondessem com as próprias palavras, tá bom? Então evitem responder como está no PowerPoint, como está no material que a gente utilizou em aula. Utilize as suas próprias palavras. Então são 3 questões abertas, né? Dissertativas, né? Quais são as principais classes de materiais utilizados em engenharia ou em construção mecânica? Né? Liste alguns exemplos com suas respectivas classes. Então você vai dizer quais eu já ia falar que eram 4, já dá a dica, né? As 4 classes de materiais e dá 1 ou 2 exemplos de cada material voltado para essa classe. Ok? Segunda questão. Defina o que são materiais compósitos. Então, os materiais compósitos é uma categoria, uma classe de materiais. Então, vocês vão dizer o que são materiais compósitos e pode dar exemplos, inclusive. Tá? Terceira, né? Dê exemplos de materiais que foram substituídos por outros em determinadas aplicações e explique as razões de tais aplicações, ou de tais substituições. Né? Então, teve uma tela que a gente falou sobre isso, né? Das substituições
que foram realizadas ao longo da evolução da nossa indústria, né? Então vocês irão preencher, responder essas 3 questões, volto a frisar com as suas próprias palavras, individualmente, né? Vão salvar, né? Deixa eu explicar aqui, eu já expliquei na aula passada, mas como tem gente nova aqui, deixa eu falar rapidamente. Digamos que eu respondi, né? Respondi, tá? Vou salvar aqui, ó. Vou salvar aqui em qualquer lugar, tá? Vou dar aqui qualquer nome, né? Salvei na área de trabalho, tá? E agora eu venho aqui, ó. Agora eu venho aqui, ó, adicionar envio, né? Ó, quando eu peço adicionar envio, ele abre a tela aqui, ó. Aí você pode simplesmente, ou pode clicar aqui para buscar, né? Para buscar o arquivo, ou pode simplesmente localizar onde está esse arquivo. É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou localizar onde está esse arquivo e vou copiar para o meu arquivo aqui. Eu venho aqui, ó, e jogo ele aqui, ó, arrasto ele aqui e solto, ó. Tá vendo? Ele está aqui já. Aí é só eu salvar mudança que eu envio ele. Tá bom? Bom, vocês têm que fazer isso, gente, até o início da próxima aula. Então, nossa próxima aula é dia 28, né? Semana que vem. Então, vocês podem mandar essa atividade até o dia 28. Por isso que está dizendo aí que resta aí 6 dias ainda para enviar essa atividade. Então, vocês vão enviar essa atividade, vai estar disponível no Moodle para vocês enviarem até quarta-feira que vem, às 19h59. Por quê? Eu quero começar a aula semana que vem já respondendo ou corrigindo essa atividade. Tudo bem? Ok? Bom, gente, alguma dúvida? Podemos encerrar?